Olá, bom dia, tudo bem? Que bom ter a sua companhia nessa jornada espiritual, intimidade com Deus. Estamos na 5ª jornada espiritual, são 40 dias com Deus. E o tema geral dessa jornada, comunhão e profecia. Nós estamos na 4ª parte, que tem como título Comunhão e Discipulado. Ontem nós vimos o 22º dia, que é a prática do discipulado, parte 1. E hoje vamos para o 23º dia, que o tema é a prática do discipulado, parte 2. Depois de entender quem é você e qual a sua missão, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre discipulado. Hoje vamos entender o plano de Deus para a sua vida, identificar o seu propósito específico, entender o que são dons e ministérios, a igreja como um corpo e por que você deve se interessar por um ministério. Vamos ver os testemunhos de pessoas que já participaram de um ministério, características de um ministério e exemplos de ministérios específicos. Prepare o seu coração, vai ser uma bênção. Entendendo o plano de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo disse: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o verbo ignorar não quer dizer falta de inteligência ou ser simplório. Paulo está nos dizendo que se não estamos informados, nós perdemos os maravilhosos dons que Deus nos tem dado. O Pai Celestial quer que seus filhos estejam bem informados, de tal forma que eles possam descobrir cada presente recebido. Seus dons são a chave para cumprir o propósito de Deus no reino que Deus tem planejado só para você. Quando essa realidade for sua, será algo solene. De repente, sentirá um desejo profundo de entender todo o tema dos dons espirituais, identificando seu propósito específico. Primeiro, descobrindo seu dom. Essa descoberta mostrará quais são os seus dons. Segundo, verificando o desejo do seu coração. Isso ajudará a clarificar o que realmente ama e gosta de fazer. Terceiro, praticando suas habilidades. Ajudará você a apreciar seus talentos e habilidades naturais que Deus lhe tem concedido. Quarto, conectando sua personalidade. Isso ajudará a ver como o temperamento que Deus lhe deu pode ser usado ao máximo no ministério. Quinto, examinando suas experiências. Ajudará você a revisar sua história para descobrir como Deus o preparou para um ministério único que só você pode realizar. A igreja será viva e forte à medida que você se envolver em algum ministério de acordo com os seus dons. Dons e ministérios. Você entenderá melhor o propósito para o qual foi criado quando entender melhor que tipo de pessoa você é. Esse é o segredo de saber a vontade de Deus para a sua vida. Deus é consistente em seu plano para você. Ele não lhe daria talentos e temperamentos inatos, dons espirituais e todo tipo de experiências na vida para depois não usá-los. Doug Fields, em seu livro Descobrindo tus Talentos, na página 23, escreveu: teu potencial para fazer a diferença nesse mundo não tem limites. O plano de Deus para a sua vida se revela no ministério que Deus reservou para você. O apóstolo Paulo destaca: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 6. Como vimos anteriormente em 1 Coríntios 12, 4 a 6, os dons são as habilidades.
Os ministérios são os serviços e as operações são os resultados. A união entre dons e ministérios é inerente. Não pode haver uma multiplicidade de ministérios, 1 Coríntios 12:6, se não há uma multiplicidade de dons. Os dons são habilidades concedidas para a realização de algum serviço. Esse serviço recebe o nome de ministério. A igreja como um corpo. Para um serviço ser realizado de acordo com o propósito de Deus, ele será melhor desempenhado se for feito de acordo com o dom que o Senhor deu a você. Essa ligação entre dons e ministérios revela a interdependência entre eles, demonstrando que os ministérios explicam os dons e dão razão para sua existência. Logicamente, não existe missão sem serviço. Serviço e missão andam juntos, pois a grande comissão não pode ser realizada sem serviço. Antes da volta de Jesus, vem o serviço. Consequentemente, para que você, como discípulo, realize a missão, precisa estar equipado com dons. Os dons e os ministérios foram dados para um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. O que seria um fim proveitoso? Primeiro, salvação da humanidade. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus, capítulo 16, verso 26. Segundo, o aperfeiçoamento do povo de Deus, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Sendo assim, ministério é você usar o que Deus lhe tem dado para servir a Ele e às necessidades dos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 27, a igreja é comparada a um corpo. Cada corpo possui uma habilidade específica, uma função específica. Dessa forma, o corpo funciona saudavelmente. Os dons em atuação são os ministérios. Ambos, dons e ministérios, são inseparáveis, pois um se desdobra no outro. Quando nos envolvemos nos ministérios, servimos ao Senhor. Atos 13, 2. 2. A outros crentes. Hebreus 6, 10. 3. Aos não crentes. Mateus 5, 13. Deus quer usar você para edificar seu corpo. Por que você deve se interessar pelos ministérios? 1. Você foi criado para o ministério, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. 2. Você foi salvo para o ministério, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 3. Você foi chamado para o ministério. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios, capítulo 4, verso 1. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 4. Você foi capacitado para o ministério. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 5. Você recebeu autoridade para o ministério. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Mateus 28, 18 e 19. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 6. Você deve servir no ministério.
quem quiser ser o primeiro dentre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, verso 27 e 28. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Sétimo, você deve preparar-se para o ministério. Os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas, um defeito, porém, um pecado secreto nutrido, demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha carcomida pelo verme é para o navio, completo desastre e ruína. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. 8. O corpo de Cristo necessita de ministérios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. 9. Você é responsável por seu ministério. Assim, pois, cada um de vós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. 10. Você será recompensado por seu ministério. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 23. Testemunhos. O irmão Arnaldo, desde que entregou o coração ao Senhor, sentia um vazio em sua vida espiritual. Ele gostaria de saber qual era o ministério específico. Participando de um pequeno grupo, ele descobriu que atuar em pequenos grupos era o seu ministério. Ele ama o que faz. A igreja não precisa dizer para ele dirigir um pequeno grupo. Ele faz isso porque descobriu que esse é o seu ministério. O irmão Ricardo se envolveu no ministério dos desbravadores, quando ainda era juvenil. Agora ele está casado, mas nunca mais deixou os desbravadores. Ele ama o que faz. Esse é o seu ministério específico. A Delma trabalha na recepção da igreja. Ela desenvolveu essa atividade com alegria. Sente-se feliz em recepcionar os membros e convidados, dando-lhes uma calorosa saudação. Quando o pregador faz o apelo para os convidados irem à frente, ela vai junto para cumprimentá-los. Ela identificou-se com esse ministério. A irmã Judite cuida do ministério da assistência social da igreja. Ela gasta muitas horas na semana arrumando roupas, sapatos, cestas de alimento e atendendo pessoas carentes. Ela faz isso naturalmente. Sente-se feliz fazendo esse trabalho. Este é o seu propósito específico no reino de Deus. O Gil se deleita em dar estudos bíblicos e conduzir pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Ele entendeu que esse é o seu ministério. Deus quer ajudá-lo a descobrir qual é o ministério, o seu ministério específico. As pessoas que descobriram seu ministério sentem alegria e razão para viver. Deus tem um ministério com a sua singularidade. Como você pode saber que encontrou seu ministério específico? A evidência de seu dom e seu ministério estão combinados corretamente. É a frutificação e a satisfação. No entanto, há ministérios primários e secundários. O compromisso com seu ministério primário deve ser em uma área para a qual você foi capacitado. Seu ministério secundário é trabalhar onde necessitam de você. Ellen White escreveu: nem todos os servos de Deus possuem os mesmos dons, mas são todos obreiros a seu serviço. Cada um deve aprender do grande mestre e então
comunicar o que aprendeu. Deus deu a cada um dos seus mensageiros uma obra individual. Atos dos Apóstolos, página 274 e 275. Seu ministério é fazer aquilo para a qual Deus o criou. Você foi criado com um propósito. Você é único. Deus sabe que você só se sentirá plenamente realizado se descobrir e atuar em seu ministério específico. Paulo escreveu: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21. Deus sabe que você só será feliz se estiver realizando a obra que Ele iniciou em você. A obra de Deus em sua vida não se restringe somente ao aspecto físico. Depois da criação física, Ele pretende desenvolvê-lo social e espiritualmente. Como Deus faz isso? Mediante sua comunhão com Ele e o exercício do seu ministério específico. Características dos ministérios. Primeira, envolve amplos serviços e revela que esses serviços são tão diversificados quanto são os dons. Segunda, é para a realização de algum serviço para Deus. Terceira, inclui todas as formas de serviço no corpo de Cristo, os internos e os externos. Os internos são realizados dentro da igreja, para os já adventistas, e os externos são para a comunidade não adventista. Quarta, são os múltiplos ofícios ou funções da igreja, nos quais os dons são empregados. Exemplos de ministérios específicos. Imaginemos que você pensa em fazer um trabalho com pessoas depressivas, sejam elas membros da igreja ou pessoas não adventistas que residem na comunidade. Esse será o seu ministério. Vamos supor que você pense em organizar um ministério de empreendedorismo, na qual visa orientar e criar uma bolsa de emprego para pessoas desempregadas, e capacitação e motivação para empresários ou para vendedores, pedreiros, empregadas domésticas, etc. Esse será seu ministério. Pode ser que você queira organizar em seu condomínio um campeonato de videogame, com o objetivo de reunir a juventude não adventista e, a partir daí, tentar conduzir essa juventude para Cristo. Esse será o seu ministério. Pode ser que você pratique algum esporte semanalmente com os amigos da empresa e pense em transformar o seu lazer em um ministério. Orando, levando literatura e dando materiais audiovisuais para eles, esse será o seu ministério. Se você pensa em conquistar uma vizinha para Cristo ao assar o pão para sua família, você pode levar um para essa vizinha e dizer que está orando por ela. Pode convidá-la para a igreja e a igreja encaminhá-la para receber estudos bíblicos. Esse será o seu ministério. Existem muitos e variados ministérios. Deus quer ajudá-lo a descobrir qual é o seu. Você pode realizar um ministério externo com características evangelísticas. Pode criar um ministério interno para fortalecer e edificar os membros da igreja. Pode também se integrar ao ministério já existente. O que você não deve fazer é ficar sem se envolver em algum ministério. Dons para ganhar pessoas para Cristo. Os dons de Deus devem ser usados para a salvação de almas. Texto do livro Mente, Caráter e Personalidade, página 628. Todos os dons devem fluir em outro conduto, onde possam ser usados na salvação de homens. Texto do livro Olhando para o Alto, meditação matinal do ano de 1983, página 368. Ellen White explica que 3 coisas foram concedidas pelo céu: o conhecimento da verdade, a sabedoria celestial, os dons espirituais. São bens do céu que nos foram entregues para sábio aproveitamento. Texto do livro Exaltai-o.
Meditação Matinal, do ano de 1992, página 66. Compreender os dons espirituais, portanto, é uma chave que lhe permite entender a organização espiritual da Igreja. Nenhuma congregação local será o que deveria ser enquanto não compreender os dons e os ministérios. Guarde no coração de quem é a responsabilidade quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados, etc., tornam-se membros da Igreja, passam a ser servos de Cristo e, embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus mediante o esforço pessoal e com seus meios não é inferior à do pastor. O ai que cairá sobre o pastor, caso ele não pregue o evangelho, cairá sobre o comerciante tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus diversos talentos, não for um cooperador de Cristo em produzir os mesmos resultados. Testemunhos Seletos, volume 1, página 548. Amanhã estaremos no dia de número 24 e o tema: a prática do discipulado, parte 3. Eu te aguardo amanhã. Até lá.